Na fase de monstros, morria como monstro e tornava a nascer como monstro. 247 do Histórico, página 62. De onde se pergunta, se os monstros, que fizeram parte da primeira humanidade, que só morreu uma vez, como entender o que aí está? Como entender que teve a fase de monstros que morriam como monstros e tornavam a nascer como monstros? Para responder essas perguntas e muitas outras que surgem no estudo racional, precisamos saber que a cultura racional foi ditada no modo do redígio do desencanto. Porque o redígio do desencanto tem suas peculiaridades, que interferem na correta interpretação dos assuntos, dentre elas, entremear um assunto com o outro. Então, por vezes, o racional superior quer que saibamos de algo, só que aí ele vai explicar aquele ponto, no modo do desencanto, em partes, progressivamente e muitas vezes, entremeando uma coisa com a outra. Que é o que acontece com a explicação que aí está, de que já passamos por várias fases, sendo sempre os mesmos aqui a nascermos, em cima dessa terra, mas que agora chegou a hora de voltarmos ao nosso verdadeiro natural. Então, para nos explicar isso, o racional superior mistura a primeira humanidade com a segunda, que é a humanidade de hoje. Porque a primeira humanidade é que surgiu como monstrinhos e passaram para monstros. E os monstrinhos não morriam e tornavam a nascer como monstrinhos. Os monstrinhos evoluíam suas formas sem morrer, se modificavam em vida, de monstrinhos para monstros, de monstros para selvagens, de selvagens para bicho racional, de bicho racional para animal racional, e assim mudaram para aparelhos astrológicos. E como aparelhos astrológicos, seguindo o alfabeto de astrologia do astral superior, quando terminava o seu tempo de vida, que durou eternidades, seus corpos iam naturalmente enfraquecendo e parando de funcionar, vindo daí a sua transformação, aos cuidados dos habitantes do mundo racional, que em sua descida ficaram no astral superior. E a natureza não tinha ação na transformação daquela primeira humanidade, ela nem sabia onde aqueles seres humanos que viveram seguindo o alfabeto de astrologia foram parar em suas transformações. Ou ainda, aqueles seres humanos que um dia foram monstros, não foram projetados para voltarem para o mundo racional pela fase racional, mas pelo alfabeto de astrologia. Então, os seres humanos que hoje aqui estão, não são os mesmos que, um dia, estiveram na fase de monstros, como sugere este ponto da mensagem. Mas, para efeito de ilustração, nessa mensagem, para nos explicar a necessidade de voltarmos ao nosso verdadeiro natural, nessa nova fase da vida, o racional superior mistura as coisas, falando das muitas transformações já passadas de uma vida para outra. Com isso, ele vai explicando as transformações nas fases passadas, em que morríamos como animal racional e tornávamos a nascer como animal racional. Aí, ele em suas explicações, regride no tempo, nos fala da classe de selvagens. Na fase de selvagens, morriam como selvagens e tornavam a nascer como selvagens. E a seguir, regride mais ainda, para a classe de monstros. E diz, na fase de monstros, morriam como monstros e tornavam a nascer como monstros. Com isso o racional superior ilustra o tempo imenso que estamos nascendo e morrendo, por muitas eternidades, sendo sempre os mesmos aqui a nascer. E que já é o suficiente, vivendo por todo esse tempo sofrendo e morrendo, e que, de agora para diante, o que era ruim ainda vai piorar, pelo enfraquecimento e poluição de tudo, porque estamos na última fase da vida da matéria, porque a matéria chegou ao seu fim, como quem diz, agora é, ou sobe ou desce, para as classes dos irracionais. Então, voltando ao ponto inicial, quando da citação, morriam como monstros e tornavam a nascer como monstros. Essa citação se trata de simples ilustração para destacar o ponto principal da mensagem, que é a necessidade do desenvolvimento da desmaterialização do raciocínio, para que não venhamos nos transformar nas classes do sem raciocínio. Então é assim o redígio do desencanto, por vezes, tendo coisas entremeadas umas com as outras. Como quando ele mistura o ser humano com o habitante do mundo racional, ou quando ele mistura a geração da primeira humanidade com a segunda, ou quando mistura os dois grupos de habitantes do mundo racional, e por aí vai. Como aí está explicando a necessidade da fase racional para essa humanidade, misturando com a primeira humanidade que passou, em sua evolução,
pela classe de monstros. As novas gerações, que vieram a dar causa à humanidade de hoje, que foi projetada para sair desse abismo, pelo desenvolvimento do raciocínio, e que vieram a surgir a partir da 17ª eternidade, não passaram por essas formas de monstros, já nasciam na classe de selvagens. Porque a forma de monstros já tinha deixado de existir há muito, quando passou a vigorar a reprodução dos filhos-irmãos da humanidade do Rosário da Vida, do nasce e morre. E no 249 do Histórico, na página 71, ele volta a repetir essa mesma citação, na fase de monstros, morria como monstro e tornava a nascer como monstro, para assim ilustrar que foram muitas eternidades, muitas vidas vividas, nascendo e morrendo na classe dos que têm raciocínio, mas que agora as coisas mudaram, porque a matéria chegou ao fim. Agora então, é voltar para o mundo racional, pelo desenvolvimento do raciocínio, ou seguir morrendo e nascendo aqui na deformação, mas agora, sem o raciocínio, se transformando nas classes inferiores. Porque acabou essa fase de nascer e morrer, e tornar a nascer com o raciocínio. E assim, no modo do redígio do desencanto, o racional superior, como constantemente faz, com a explicação de muitos assuntos, ele mistura uma coisa com outra. Cabendo a nós fazermos duas considerações, quando do nosso estudo da cultura racional. A primeira é procurarmos saber qual é o objetivo daquela mensagem. Aí vamos alcançar o que ele pretende nos informar, independentemente da forma, ou meios, que ele vai usar para nos explicar o ponto principal daquela mensagem. E a segunda é, sabendo do ponto essencial da mensagem, aí sim, vamos observar a forma e os meios usados para nos explicar aquele ponto, que é onde vamos observar qual a característica do redígio do desencanto que ele está aplicando nas explicações daquela mensagem, para dessa forma, sabermos se temos que ter alguma ação para correção de algo, separar algo que esteja entremeado, ou se tem algo incompleto, para virmos completar. Com isso, vem o melhor proveito do estudo, vem o avanço para o correto saber racional, porque aí estamos considerando o redígio do desencanto em nossas interpretações e entendendo que é assim mesmo a cultura racional. Salve!